Jéssica do canal Livros Meus Mimos e hoje eu vim trazer duas indicações de livros e duas indicações de série. Bom, eu vim falar do Extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil e o Racismo no Movimento Sufragista Feminino, que eu vou deixar a fotinho dele aqui porque eu li ele em e-book. E as duas séries seguem mais ou menos o mesmo tema dos dois livros, mas eu vou falar só no final do vídeo, beleza? Bom, o Extraordinárias, ele foi escrito por duas jornalistas brasileiras, a Duda Porto de Souza e a Ariane Carraro. Ele foi lançado em 2017 pela editora seguinte. Bom, ele tem uma linha do tempo bem no finalzinho do livro e eu queria ler para vocês alguns fatos, alguns acontecimentos nos anos que eu achei de extrema importância ressaltar aqui. Mas antes de eu começar a ler um pouco dessa linha do tempo, porque eu não vou ler a linha do tempo toda, vai ser só alguns fatos. O livro ele conta a história de 45 mulheres, sendo que 5 mulheres não nasceram aqui no Brasil. Entre elas estão a Carmen Miranda, a Olga Benário, entre outras, só para poder citar algumas. Bom, vamos continuar então. Sobre a linha do tempo, eu vou citar alguns fatos na vida das mulheres que eu achei bem interessante e eu acho que vão despertar em vocês o interesse de ler o livro. Em 1827, uma lei imperial permitiu que as meninas pudessem frequentar as escolas do país. Em 1871, a Lei do Ventre Livre foi assinada. Em 1879, a legislação autorizou que as mulheres pudessem frequentar uma universidade. Em 1887, Rita Lobato Velho foi a primeira mulher a se graduar como médica no país. Em 1888, a Lei Áurea foi assinada. Em 1910, a Leolinda Daltro fundou o Partido Republicano Feminino. Em 1916, o Código Civil considerou a mulher casada civilmente incapaz. Isso significa que elas não poderiam trabalhar fora sem a autorização do marido. Além disso, as mulheres não podiam receber herança, não podiam ter posses, nada do tipo. E também na época, em 1916, o desquite ele era permitido, porém proibia um novo casamento. Em 1927, o Rio Grande do Norte permitiu a candidatura e votos femininos. Celina Guimarães Viana é a primeira eleitora do país e da América Latina. Eu peço para vocês prestarem bastante atenção nos anos em que esses fatos aconteceram. Lembrando que eu não estou citando a linha do tempo toda que está presente no livro. É só alguns fatos que me deixaram assim chocada com o quanto demorou para nossa sociedade chegar onde está e mesmo assim acredito que tem muita coisa para melhorar. As mulheres ainda não conquistaram a igualdade merecida, A igualdade que a gente quer chegar algum dia, que a gente espera que seja rápido, porque está demorando demais. Em 1928, Alzira Soriano é a primeira prefeita eleita no país, sendo que ela foi eleita em Lages, no Rio Grande do Norte. Em 1932, as brasileiras possuem o poder do voto, antes de francesas e italianas. Em 1934, a Constituição liberou a licença maternidade de um mês antes do nascimento da criança e um mês depois, sendo que também proibia a demissão de mulheres grávidas. Em 1943, a mulher casada pode trabalhar sem precisar da autorização do marido e a Constituição também proíbe as diferenças salariais por discriminação de sexo, idade, estado civil e também nacionalidade. Em 1955, a primeira corporação de polícia feminina foi criada em São Paulo. Em 1970, adotar o sobrenome do marido não é mais obrigatório. Em 1977, o divórcio é permitido por lei. 77. Eu fiquei abismada ao ler isso. E também em 77, a Raquel de Queiroz é a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Em 1980, é permitido as mulheres nas Forças Armadas. O programa de TV Mulher também abriu um quadro em que pudesse falar de sexualidade, que era comandado pela Marta Suplicy. Em 1988, a Constituição reconheceu a igualdade de homens e mulheres na União. Isso, na verdade, foi apenas para inglês ver, porque isso só passou a ser
realmente praticado 14 anos depois com um reforço do Código Civil. O Código Civil também reconheceu a licença maternidade de 120 dias. Em 1996, Nelida Pinon é a primeira mulher a ser presidente da Academia Brasileira de Letras. E a pílula do dia seguinte foi regulamentada pelo SUS. Em 2002, o Código Civil retirou a perda da virgindade como justificativa da anulação do casamento e a perda de herança, e abriu a possibilidade dos homens adotarem o sobrenome das mulheres. Em 2005, o adultério deixou de ser crime no Brasil. Em 2006, é assinada a Lei Maria da Penha, contra a violência à mulher. Em 2008, o programa Empresa Cidadã permite prorrogar a licença maternidade para 180 dias. Em 2010, foi eleita a primeira presidente mulher do país, a Dilma Rousseff. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal autorizou a união de casais do mesmo sexo. Em 2015, foi aprovado a lei do feminicídio. Esse tipo de crime começou a ser visto como crime hediondo e também como homicídio qualificado, que inclui a pena de 12 até 30 anos. E em 2016, o último fato importante da linha do tempo, mas não menos importante, né? Acho que tão importante quanto todos os outros, foi o decreto número 8727 de 28 de abril, que reconheceu as pessoas travestis e transexuais a usarem o nome social reconhecido em todos os documentos oficiais do Brasil. Bom, esses foram alguns fatos da linha do tempo. A linha do tempo ela é muito comprida e tem muitas outras coisas que eu não quis incluir aqui, mas eu incluí coisas que eu achei assim de extrema importância, que eu acho que precisa ser debatido, como o fato do adultério deixar de ser crime em pleno século XX. Isso pra mim é um absurdo, era pra ter acontecido no século passado. Então, assim, ler esse livro, quando eu cheguei no final desse livro, eu fiquei extremamente irritada, extremamente revoltada com o país que a gente vive, porque quando você para ler todas essas histórias dessas mulheres que lutaram tanto para a liberdade de expressão, para a liberdade em questão de sexualidade, para direito a voto, para direito à educação, para a igualdade de direitos, quando a gente para ler todas essas histórias e para repensar a atual situação da mulher no país, principalmente as mulheres negras, você vê que não mudou quase nada. Que por mais que elas tenham lutado, e elas lutaram muito, e que a gente tenha conseguido muitas coisas, em comparação aos homens a gente não conseguiu tanto assim. E a gente vê o quanto a nossa sociedade está andando em passo de tartaruga, o que é uma coisa que é assim, é revoltante, né? Principalmente nessa era digital que a gente está, nessa era de comunicação rápida, de informação rápida. Bom, é sobre algumas mulheres citadas aqui que eu acho importante ressaltar. Eu quero falar da Dandara, que todo mundo lembra do Zumbi dos Palmares, mas o pessoal não se lembra da Dandara. Ela foi a companheira do Zumbi e ela protegia o Quilombo dos Palmares, além de traçar estratégias para poder conseguir a libertação dos escravos. Outra também que lutou, mas foi pela independência, porque acredita-se que ela nasceu, não tem dados do ano exato que ela nasceu, que foi a Maria Felipa de Oliveira. Não se sabe exatamente a favor da independência do país, a ponto de que ela criou um grupo de mulheres que era conhecido como Vedetas da Praia, vedetas que é um termo para vigilantes, vigias, né? E ela era capoeirista. E nessas rodas de capoeira, ela se informava do que estava acontecendo. E teve um dia em que chegou um grande número de soldados em uma ilha, né, na Baía de Todos os Santos, lá na Bahia. E aí eles queriam povoar aquela ilha. Esses soldados queriam ocupar a ilha e expulsar os habitantes que lá viviam. E a Maria Felipa de Oliveira, junto com as vigias das vigias da praia, elas conseguiram espantar todos esses soldados, elas conseguiram lutar com eles sem usarem arma de fogo. Elas usaram rede de pesca,
o que elas tinham em mão, mas elas não usaram arma de fogo. E o que é citado no livro, que é de extrema importância, é que várias mulheres ajudaram na independência do país. Só que a Maria Filipa é uma que foi esquecida. Por quê? Talvez porque ela era negra, mas isso não significa que ela é menos importante do que as brancas que também ajudaram na independência do país. É um fato que, assim, é extremamente revoltante. Todos os dados da Maria Filipa foram poucos que foram encontrados, segundo as autoras, e se perdeu muita coisa durante todos esses anos, né? Tanto que não se sabe também exatamente o ano em que ela nasceu, assim como também não se sabe exatamente o ano em que a Dandara nasceu. Seguindo, nós temos a Zuzu Angel, que viveu de 1921 a 1976. A Zuzu, nossa, a história da Zuzu me emocionou demais, porque o filho dela, quando ele tinha 25 anos, em 1971, ele desapareceu e ele estava num movimento que era contra a ditadura militar. E aí a Zuzu já imaginava que tinha alguma associação. A Zuzu era muito forte aqui no país porque ela era mineira e ela foi estilista. Ela foi a primeira estilista brasileira a fazer sucesso internacional. Foi uma coisa que, assim, ela revolucionou o mundo da moda na época. E a Zuzu, quando o filho dela desapareceu, ela sabia que tinha alguma coisa a ver com a ditadura. Ela sabia que ele estava sendo torturado. 3 anos depois, a Zuzu recebeu um dossiê, e esse dossiê explicava como que ele tinha sido torturado e como que ele tinha sido morto. E a Zuzu começou a conversar com todas as pessoas importantes da época em que ela conhecia, porque ela queria fazer justiça para a morte do seu filho, porque ela achava um absurdo ele ter sido torturado e morto de uma forma tão brutal como foi citado nos dossiês que ela recebeu. E ela começou a lutar muito para conseguir fazer justiça pelo filho dela. Porém, em 1976, às 3 horas da manhã, o carro dela, ela perdeu o controle do carro e ela sofreu um acidente na Barra da Tijuca, no viaduto da Lagoa Barra da Tijuca. A filha da Zuzu acredita que a ditadura tinha alguma coisa a ver com isso. Ela acredita que não foi um acidente porque, segundo ela, a mãe dela não bebia e a mãe dela sempre dirigia em velocidade baixa. Mas foi uma história extremamente, assim, impactante e comovente. Várias delas são, mas a Zuzu mexeu muito comigo. E mais uma mulher que eu vou citar, que tem 2 mulheres, assim, muito atuais, que é citada nesse livro, né? Que é a Marta e a Djamila Ribeiro. Porém, eu vou falar da Djamila Ribeiro porque ela vai ser o meu gancho para o nosso próximo livro, né? A Djamila Ribeiro, ela é filósofa, ela é feminista, ela é escritora, acadêmica e pesquisadora e mestra em filosofia política na Universidade Federal de São Paulo. Ela também é colunista no Folha de São Paulo. Ela é filha de um ativista e a esposa dele, né, a mãe da Djamila, ela era uma mulher extremamente batalhadora e a Djamila aprendeu a lutar muito cedo. Em 2016, ela foi nomeada secretária adjunta dos Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Quem convidou ela foi o prefeito da época, que era o Fernando Haddad. E ela escreveu o prefácio na edição nacional de Mulheres, Raça e Classe, livro escrito por Angela Davis. A Djamila Ribeiro publicou os livros O que é Lugar de Fala, de 2017, Quem tem Medo do Feminismo Negro, de 2018, Pequeno Manual Antirracista, de 2019 e Lugar de Fala, também de 2019. Eu comentei que ela ia ser o meu gancho porque Mulheres, Raça e Classe, né, é um livro da Angela Davis, que é uma ativista, filósofa, política muito forte nos Estados Unidos. Atualmente ela está com 76 anos e, se vocês têm acompanhado as notícias, ela fez um comentário sobre as mulheres trans, sobre pessoas que menstruam. Eu vou ver se eu acho e deixo aqui embaixo linkado. Que teve toda aquela polêmica da J.K. Rowling e a Angela Davis deixou a opinião dela. Mas enfim, nós vamos falar então do Mulheres, Raça e Classe. O Mulheres, Raça e Classe, ele foi publicado originalmente em 1981, lá nos Estados Unidos, e ele, na verdade, é como se fosse um compilado de artigos científicos. A Amazon, eu não sei se foi a Amazon ou se foi a editora, meio que dividiu esse livro
e publicou 3 capítulos do livro como se fosse um e-book, que são Educação e Libertação, a perspectiva das mulheres negras, Estupro, Racismo e o mito do estuprador negro e Racismo no movimento sufragista feminino. Esses 3 livros estão disponíveis no Kindle Unlimited. Se você assina o Kindle Unlimited, você pode ler eles gratuitamente. Porém, o Mulheres, Raça e Classe não está disponível no Kindle Unlimited. Então, você só tem apenas ali 3 capítulos, né, que estão separados para poder ler. Eu li o Racismo no movimento sufragista feminino. Eu não sabia que ele fazia parte do livro Mulheres, Raça e Classe. E como eu disse, né, ele foi lançado em 81, mas ele ganhou a primeira edição brasileira, sabe em que ano? 2016. É um absurdo o livro ter sido lançado há quase 30 anos atrás e só ganhou uma edição nacional em 2016, pela Boitempo. Bom, o que a Angela Davis fala no livro Racismo no Movimento Sufragista Feminino? O movimento sufragista feminino, né, foi o movimento de procura por voto, né, a questão que as mulheres queriam ter direito ao voto. E uma coisa que a Angela Davis fala o tempo todo é o quanto as pessoas brancas desprezavam os negros na época. Se você era um homem negro, as coisas ainda eram um pouco melhor para você. Mas se você era uma mulher negra, você não tinha direito a nada. Nada de nada de nada. O homem negro, ele conseguia ser superior à mulher negra, sendo que todos nós deveríamos ser tratados como iguais. E a forma que a Angela Davis retrata esse livro te dá uma revolta, mas te dá um ódio, que você fala, meu Deus, eu não tô acreditando que isso realmente aconteceu. Lembrando que a Angela Davis, nos anos 70, ficou na lista dos 10 mais procurados do FBI. Por quê? Ela foi acusada de homicídio, de conspiração e teve mais uma coisa também que eu esqueci. E sequestro. Mas ela estava na lista porque, na verdade, ela estava junto com o grupo dos Panteras Negras, que eles procuravam o quê? Igualdade de direitos. Se o branco tem direito a isso, os negros também têm. Afinal, todos nós deveríamos ser iguais. Então, mas enfim, o livro ele fala do racismo de uma forma assim, extremamente, eu vou dizer dolorosa, porque quando você para pensar que ela escreveu esse livro nos anos 80 e você para ver a situação de hoje, você vê que não mudou muita coisa, assim como no livro Extraordinárias, você vê o quanto a mentalidade das pessoas tem que mudar, o quanto a gente tem que falar, debater, até cansar, porque parece que tem gente que não entende. Então, assim, são temas muito importantes. Caso você não tenha lido nada da Angela Davis, eu até o momento só li, né, esse microlivro, porque foi um capítulo, né? Leia qualquer um desses 3 livros, leia o Racismo no Movimento Sufragista Feminino. Eu tenho certeza que você vai gostar, mas você vai ficar com muita raiva. E para poder complementar a sua leitura, que são 2 leituras. O da Angela Davis ele é um pouco mais pesado, ele é um pouco mais denso, porque ele é um livro político, como eu disse, ele é um artigo científico, né? Então ele é bem mais político. O Extraordinárias, eu não sei se é porque ele é mais com um público infanto-juvenil, ele é um livro mais sucinto, mas ele é muito didático. Então ele é uma leitura mais leve que o livro da Angela Davis. Mas para você que terminar essas leituras, que quiser não sair do tema, mas quiser assistir uma coisa mais leve e tranquila, eu vou deixar a indicação de 2 séries. A primeira é As Telefonistas, né? As Chicas de la Crab, que é uma série espanhola. E as séries espanholas estão super em alta, né, no momento, por causa da Casa de Papel. Mas As Telefonistas é uma série muito interessante que vai abordar a vida das mulheres, se eu não me engano, na década de 20. E a luta delas também por igualdade de direitos. Mas a minha indicação preferida é Coisa Mais Linda, que é uma série nacional, está na Netflix, né, original da Netflix. Nós temos 2 temporadas, que a segunda foi liberada dia 19 de junho, se não estiver enganada. E nós temos 4 protagonistas, 4 mulheres como protagonistas. E uma delas é a Adélia, que é interpretada pela Paty de Jesus. E você assistindo Coisa Mais Linda, você prestando atenção pelo que a Adélia passa, você entende ainda mais sobre o racismo. Porque eu acho que Coisa Mais Linda mostra muito o machismo, mas ainda mais o racismo. Quantas pessoas negras ainda sofrem e sofreram, que no caso a série se passa nos anos 60. Enfim, deixo aqui as minhas dicas, né, que foram 2 séries.
e 2 livros incríveis. Eu peço desculpa por esse vídeo ter ficado enorme, mas eu acho que são 2 assuntos que precisam ser debatidos, são 2 livros que precisam ser lidos e são 2 séries que precisam ser assistidas porque são excelentes. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo, se inscrevam no canal, curtem, compartilhem e caso vocês gostem desse tema, me conta aqui qual que é o melhor livro feminista ou que aborda o racismo que você já leu, ou alguma obra que seja série, ou filme, ou documentário que você assistiu e que você gostou muito. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar assistir, ler e conhecer. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!